Olá, bem-vindo de volta, caros amigos aqui do canal. E eu tenho notado um interesse aumentado por Kenshi nos últimos dias. Aliás, os 5 vídeos mais vistos do canal recentemente foram de Kenshi. Então, meus amigos, vamos continuar mais coisas sobre esse jogo incrível que infelizmente eu tô tendo problemas técnicos, eu não consigo rodar no meu computador novo, mas assim que eu conseguir eu vou jogar de novo, porque agora me deu vontade também. E no caso, Kenshi é um jogo sensacional que permite uma customização imensa e uma curva de aprendizado onde você começa apanhando de tudo e você termina apanhando de tudo, mas batendo em uma ou outra coisinha fraca também. Então, legal, um jogo muito bom para quem gosta de sofrer. E foi perguntado, e um dos mais interessantes comentários do vídeo passado foi: Lorde, tem como falar das classes de Kenshi? Kenshi é um jogo que permite tu usar diferentes combinações de armas, armaduras, roupas, e cada uma delas tem algumas vantagens e desvantagens, mas eu jogo sempre fazendo as mesmas classes, então eu decidi trazer aqui para vocês mais ou menos como eu gosto de jogar. Claro, tu tem a oportunidade de fazer o que tu quiser, o jogo é livre, desde que tu pague o valor do jogo inicialmente, mas tu pode fazer como tu preferir, e você pode levar isso aqui apenas como uma sugestão. E antes, só para ter uma ideia geral sobre como funciona as armaduras de Kenshi, porque das armas a gente já falou por cima. As armaduras, nós temos 4 diferentes categorias. As roupas, que não protegem nada, mas permitem que você se movimente mais rápido. No caso, elas têm peso praticamente nenhum, então quando tu usa uma roupa, tu tem o máximo da velocidade que o teu atletismo permite. Lembrando que a velocidade máxima quando alguém está correndo depende do atletismo da pessoa. Quanto mais tu corre para cima e para baixo, mais tu treina o atletismo. Então, se você quer ser velocidade, você realmente precisa correr para lá e para cá, mas vai acabar treinando atletismo durante o jogo naturalmente. Existem as armaduras leves. As armaduras leves normalmente é que os bandidos iniciais ali começam usando, e você vai vê-las nos seus inimigos na maior parte do início para o meio do jogo. E no caso, elas têm alguma utilidade? Tem. Quanto mais pesado a armadura, menos velocidade de ataque tu tem. Algumas armaduras pesadas causam um debuff significativo na velocidade de ataque, então a armadura leve serve para quem tu quer que cause dano. Então, eu tenho uma unidade que é para atacar muito, tu vai querer que ele esteja numa armadura mais leve do que uma pesada. A armadura média, que fica entre as leves e as pesadas, são para aquele pessoal indeciso entre derrotar o inimigo ou sobreviver no caminho, Então, se você não sabe o que você quer fazer, você usa uma armadura média. Ela te dá uma proteção satisfatória e ela protege várias partes importantes do corpo do seu personagem. Em troca, tu não vai perder tanta velocidade de ataque e nem ficar mais lento, porque ela não é tão pesada quanto a armadura pesada. Já as armaduras pesadas tem poucas nessa classificação no jogo. Apenas a armadura caranguejo, a armadura de samurai e a armadura de samurai antiga são classificadas como verdadeiras armaduras pesadas. E no caso, se você quer ter um tanque que consegue segurar o ataque de um maldito Leviatã, meu amigo, a armadura pesada é pra você, fazendo o seu personagem resistir a dano absurdamente. Muitas vezes os inimigos vão causar 0 de dano, 0 de dano, 0 de dano, de novo e de novo e de novo. Então, se tu quer, eu quero um personagem pra tancar, a armadura pesada é ideal. Muito bom para treinar defesa e ataque, sem precisar se preocupar que o teu personagem vai morrer. Mas não reduz a velocidade de ataque? Reduz, mas tu vai durar tanto tempo na batalha que tu vai acabar batendo mais se tivesse só com uma roupa e caído no chão. Mas você me ganhou quando você falou de tanque, e a armadura pesada é uma das minhas favoritas no jogo, principalmente as armaduras de samurai. Eu acho elas muito bonitas e eficientes pro que elas fazem. E agora,
vamos conversar um pouquinho sobre as diferentes, classes ou subdivisões de itens que a gente pode fazer nas partes do jogo. A primeira e a mais básica das classes é quando você começa. Quando você inicia, você não tem nada, começa com os trapos ali que não protege porcaria nenhuma, e também que se alguém te ver vai achar que tu é um escravo fugido. Então o ideal é tu ter alguma roupa melhor. Armaduras leves ali de bandidos. A armadura te dá proteção. Se tu não leva dano, tu não treina a tua resistência tão rápido. Sim, mas as armaduras iniciais ali de qualidade ruim, tipo Shod, não tem problema nenhum. Pode usar elas se tu quiser, elas vão aumentar um pouquinho a tua sobrevivência, mas não vão te proteger o suficiente pra te não apanhar pra caramba e ganhar resistência, porque só fica forte quem apanha, É o princípio do bullying, uma coisa linda. É zoeira, claro, Mas no caso, quando tu apanha no Kenshi, tu fica mais forte, e se tu tem armaduras boas desde o início do jogo, vai dificultar um monte o teu ganho de experiência. Então recomendo que no começo do jogo se acostume a ficar em coma no chão do deserto, porque tu vai apanhar muito, mas isso vai treinar o teu caráter, a tua perseverança, e se tu ficar com todos os membros do corpo, a tua resistência. Então no início do jogo não recomendo usar armadura, mas tem uma peça de roupa essencial no começo do jogo: o chinelinho de madeira. O chinelinho de madeira é algo muito frequente, visto em inimigos e em lojas, e é barato também. E o chinelo de madeira, sempre que você puder pegar pega. Bota em todos os seus personagens no início do jogo, porque quando tu tá treinando atletismo, tu vai correr mais rápido com esse aí. Então digamos que tu tá ali explorando e vem uma alcateia de tipo cachorros selvagens. Se tu tem o chinelo de madeira, talvez tu consiga fugir deles. Se tu não tem, você vai virar janta de cachorro selvagem e o teu personagem vai morrer. Então se tu quer um jeito de sobreviver no início do jogo, até um jeito rápido de ganhar dinheiro no início do jogo, é tentar atrair grupos de inimigos para os guardas da cidade, e usando o chinelo de madeira você pode fazer isso com muita velocidade. Não fica ali minerando ferro e cobre no começo do jogo, atrai inimigos para os portões, os guardas vão derrotar os inimigos, tu vende os caras ali na cadeia da cidade em troca da recompensa. Tu, além de ganhar bônus de amizade com aquela facção, tu ganha recompensa, tu ganha os itens, tira todos os itens de quem tu vai entregar e vende eles nas lojas. Assim tu ganha 2 vezes stonks. E claro, no início do jogo, vale a pena tu levar umas mochilas. Como tu é muito fraco, os bandidos vão tentar te roubar. Se tu tem a comida dentro da mochila, tu tira a mochila e bota ela no teu inventário, e os bandidos não vão conseguir achar a comida. Além de armas importantes que tu não quer que sejam roubadas, tu também pode fazer isso. Então o inventário dentro da mochila é mais difícil de ser roubado. E além disso também, a mochila te dá um inventário extra. No começo do jogo, tu tem poucos slots de inventário, e tu quer pegar tudo que tu pode para vender nas lojas da cidade. Então tu poderia usar uma mochila para aumentar o teu ganho de dinheiro, que é necessário, muito necessário, para comprar uma base e começar a produção de armaduras. Eu sempre jogo do mesmo jeito. Eu compro uma casa, monto nessa casa um leather tanning, que seria tipo um local para curar o couro, e aí tu começa a pegar as peles de animais e transformá-las em couro. Tu só usa um personagem para fazer isso, e ele vai ganhando experiência em fazer armadura. Eventualmente tu vai construir um clothing e um armor bench, que é para fazer armaduras e roupas, e aí tu vai usar esse personagem que já tem um bom level para fazer as tuas roupas. Isso é no meio do jogo. No começo do jogo tu só quer vender coisas e ganhar dinheiro para poder fazer a casa e as pesquisas para liberar as construções e os equipamentos que você precisa. Beleza. Tô no meio do jogo já. Meu personagem já tá ali com uns 30 de status. Já consegui dinheiro suficiente, comprei uma base e já pesquisei algumas coisinhas. E tenho ali um jeito de fazer armaduras e roupas. Quero agora fazer um personagem especial. Ok, o seu primeiro personagem que vai te facilitar muito no jogo é o ninja, ou também conhecido como assassino. O ninja ou assassino pode ser usado para uns esqueminha de shenanigans. Shenanigans
É tipo, tu fica agachado, camuflado ali, entra na casa de um nobre e rouba tudo e revende em outra cidade, fazendo um lucro imenso daqueles malditos escravocata que gospem na tua cara. Então, né, se tu quer ganhar dinheiro rápido no Kenshi, tu vai ter que jogar sujo, e o ninja é perfeito para isso, usando roupas e equipamentos para aumentar a sua capacidade de camuflagem e um chinelo de madeira, porque se eventualmente tu for descoberto, tu sai correndo daquela cidade o mais rápido possível. Uma dica também: se tu for na cidade ao redor dela à noite, tu vai ficar perto o suficiente para a recompensa começar a caducar, e quando a recompensa caduca, aí os guardas não te atacam mais imediatamente, então tu fica abaixadinho, escondido no muro da cidade, do outro lado, e espera a recompensa acabar. Tipo, quando a recompensa é pequena, né? Se ela for muito grande, ela não caduca nunca. E os melhores status para esses personagens são Stealth, Athletics para correr e Assassination, que tu derruba o personagem inimigo, preferencialmente dormindo. Se o cara tá dormindo, tu vai lá e derruba ele dormindo, e aí tu pode pegar tudo que tá ao redor sem se preocupar. E existem armas leves no jogo de Kenshi. Eu sempre boto meu ninja ou com uma katana, ou com uma guardless katana, ou com uma ninja sword. Então sempre arminhas leves e secundárias, e não costumo deixar ele com nada pesado, porque o objetivo dele é ser rápido e ter um inventário vazio para te encher com, né, espólios, piscadinha, piscadinha. A roupa que eu costumo botar nos meus ninjas é a Dark Leather Shirt. A camisa de couro escuro melhora a tua capacidade de camuflagem em 10%. Então, se o teu nível de camuflagem é 60, agora é 66, só por botar essa camisa. Na parte das roupas por cima, tem duas que discutivelmente são tão úteis quanto a outra. Dá para usar a Assassin's Rags ou a Ninja Rags. Eu costumo deixar a Assassin's Rags porque eu acho ela melhor, mas as duas são muito boas no que fazem. A Assassin's Rags tem menos efeito na camuflagem, mas dá um bônus extra no Assassination. O Assassination em Kenshi não é para matar, apesar do nome, é para derrubar o inimigo inconsciente, e aí quando ele tá inconsciente, tu consegue roubar a armadura e a arma dele, o que é muito útil para tipo roubar as armas Meito dos líderes das facções, sem que a facção inteira venha nas tuas costas. Então por isso que eu uso Assassin's Rag. Mesmo o nível mais vagabundo de Assassin's Rag dá esses mesmos status padrão. Então se tu tem um deles tipo Shoji, ou tu tem um Masterwork, esses bônus nos teus status são o mesmo. Então desde o início do jogo tu pode ter uns bônus interessantes. Ambas são efetivas e boas também para artes marciais, mas honestamente eu prefiro usar elas no meu ninja. E para a questão de calça e capacete, não tem nenhum assim que dá um bônus absurdo para stealth, então eu prefiro botar nele um capacete que protege de algumas coisas elementais. Aí eu boto o Iron Hat. O Iron Hat é um capacete de ferro. Ele é uma armadura média que dá uma resistência boa na cabeça, porque eu uso meu ninja em combate também, e eu gosto de botar nele a Drifter Leather Pants, porque eu acho que combina com o visual e dá uma proteção boa para as pernas, porque se o teu ninja quebra a perna, cara, num duelo ele provavelmente não vai derrotar o inimigo, ainda mais se ele está enfrentando a guarda samurai de um nobre, porque como ele está usando ali uma espada leve, a penetração de armadura dela é quase que zero, então ele vai precisar de muito tempo para derrubar uma guarda de elite de um nobre. Então cuidado com isso. Alguns gostam de deixar uma arma secundária no inventário, e se ele está enfrentando alguém com armadura pesada, tu troca a arma. Pode fazer isso, não tem problema nenhum. Eu prefiro simplesmente correr, porque ele é mais rápido do que o cara com a armadura pesada. Então se tu jogar certinho, o teu ninja nunca deve ser pego por um samurai, porque tu vai correr mais rápido que ele. Os snipers têm um objetivo
atirar, sair correndo, atirar, sair correndo. Em Kenshi existe fogo amigo e o único jeito de tu diminuir o fogo amigo é tu ganhar experiência atirando nos teus amigos, igual no CS. Mas no caso, se tu quer jogar de elfo, atirar, fugir, coisa que eu não gosto, tu poderia fazer, mas aí, né, não é sangue pro Deus do sangue, não tem honra nisso aí. Então, né, você pode fazer, se você quiser. Fazendo isso no nível 1, tu já pode caçar e derrubar um Leviatã, por exemplo. Não acho que vale a pena, tu vai gastar muita munição, e o Leviatã, se ele te encostar, ele vai te matar instantaneamente, mas tu pode baitar ele pra uma cidade e fazer tipo a guarda da cidade lutar contra o Leviatã e depois derrubar a cidade inteira se tu quiser. Não acho que vale a pena, mas né, cada um joga como quer. O capacete que eu costumo botar pros meus snipers é o mesmo Iron Hat, porque eu produzo uma coisa só para todo mundo. O Iron Hat, ele dá uma proteção boa, então se ele tiver em mano a mano, ele não vai morrer em um ataque na cabeça, e ele dá uma percepção de mais 4. Percepção é o status que utiliza para mirar e atirar mais rápido, então né, é uma boa. Enquanto as roupas, eu gosto de deixar os meus snipers sempre com a Drifter Leather Jacket. A Drifter Leather Jacket dá um bônus para bestas e para atirar, no caso, em precisão, ou seja, menos fogo amigo. Os dois bônus de 10%, além de dar uma proteção significativa e aumentar a defesa passivamente em 5. Então a Drifter Leather Jacket, para mim, é a melhor, né, roupa para os snipers. Existem outras que dão bônus também, mas eu gosto de usar essa aí. E quanto à calça, eu sempre utilizo a Samurai Cloth Pants. A Samurai Cloth Pants é a armadura leve para calça mais forte que tem. Tem a armadura pesada que é melhor que ela, mas de armadura leve, essa aqui é sensacional. Tu pode equipar todos os teus personagens com a Samurai Cloth Pants se ela tem uma qualidade ali alta, High, Specialist ou Masterwork, ela consegue tancar um dano absurdo. Então recomendo muito isso aí como uma roupa pro early, pro mid game. Se tu começar a querer blindar os teus personagens, além de que se tu tiver com a perna machucada, tu não vai conseguir fugir, né, cara? É aquelas coisas bicuda, tão com fome. E por que eu gosto da Samurai Cloth Pants? Porque além de proteger a perna, ela protege o estômago. O estômago no jogo de Kenshi na vida real é um órgão vital, não dá pra viver sem, os ogros que o digam. E se tu perder o estômago, o teu personagem pode morrer. E essa é uma calça que protege o estômago, então pra mim vale a pena. É uma calça leve, mas com um bom nível de proteção, porque eu, né, não sou desse negócio de ficar atirando e fugindo. E as poucas vezes que eu tentei botar unidade de longa distância, eu esqueço delas e elas acabam no mano a mano. Quanto à roupa, a roupa básica dá para usar qualquer roupa de couro. A melhor para mim é a Leather Shirt e a Leather Turtleneck, que dá mais defesa contra armas cortantes e armas tipo contusas em combinação. Caso você esteja usando um Hiver, aí é bom botar a Leather High Vest. E no caso também, existem chapéus melhores do que o Iron Hat, como o Straw Hat, que é um chapéuzinho de palha, e o chapéu de palha, infelizmente, não tem a mesma defesa do Iron Hat, mas nem de perto. Então, não, cara, eu me garanto, eu vou conseguir fugir e não vou ser acertado por nada. Tu pode botar um Straw Hat para ter um pouco mais de percepção. Eu prefiro manter a sobrevivência do meu personagem do que 2 de percepção, mas vai de ti o que você preferir. E para ele correr, óbvio, a sandália de madeira de novo, porque ele não é feito para lutar e resistir muito tempo. Então tu quer ter uma sandália de madeira para caso tudo der errado, tu foge correndo para algum lugar seguro. E
Normalmente, nessa minha classe, eu utilizo os Hivers. Os Hivers parece que foram feitos para isso. Como eles têm pouquíssimo HP nos braços e nas pernas, tu não quer que eles lutem no mano a mano por muito tempo. Então, se eles atirar e sair correndo, é melhor para eles. Infelizmente, né, já que as pernas deles são uns palitinhos, eles não conseguem usar o chinelo de madeira. Então, o único jeito de acelerar um Hiver é que eles percam as pernas e aí tu bota uma prótese ágil que consegue aumentar a velocidade mais do que humanamente possível, né? Hivermente possível, não importa, o Hiver é o ideal de longa distância e como eles também comem carne estragada e passam menos fome, ou a hora que tu fizer a tua base e tu querer alguém que fica 24 horas por dia manejando as defesas da base nas bestas na muralha, o Hiver é a unidade ideal porque ele come carne estragada e ele tem menos fome, então ele demanda menos recurso para manter ele na defesa. Então se tu quer ter uma unidade fixa para defender a tua base, recomendo botar todos Hivers, né? E também de fazendeiros, Hivers seria a melhor opção. Agora, tem uma classe que eu gosto de usar, porque o jeito que eu jogo é caçando animais, pegando a carne e o couro delas, usando a carne para manter minha equipe viva e usando o couro para fabricar equipamentos, ganhar experiência e fazer armaduras de alto nível e ganhar muito dinheiro no processo. Então eu tenho unidades específicas para caçar animais. O capacete favorito desses meus caçadores é o Armored Hood. O Armored Hood tem um mínimo debuff de ataque e defesa, mas dá uma proteção incrível e protegendo a cabeça é mais difícil o teu personagem cair desmaiado e ele vai lutar por mais tempo. Então acredito que esse debuff vale a pena por uma proteção tão boa e barata e é rapidinho de fazer e ele não dá quase que nenhum debuff maior. Na questão da armadura dos meus caçadores, eu costumo usar a Mercenary Plate. A Mercenary Plate protege o peito, o estômago e os dois braços em uma quantidade imensa, então tu consegue com uma Mercenary Plate de alto nível bloquear a maior parte do dano nesses órgãos importantes, porque no momento que tu perde um braço, tu não vai mais conseguir usar a arma do caçador, que é a Naginata. O caçador, o importante dele é ter uma Naginata boa, porque ele vai derrubar animais um atrás do outro. Eu gosto de ficar em áreas onde tem coisas bicudas, porque elas dão um monte de couro e um monte de carne, e é tudo que eu queria. Então eu preciso de uma armadura decente. A Mercenary Plate para mim é a melhor que tem para essas unidades caçadores. E por baixo eu sempre utilizo a Chainmail ou a Blacknet Chainmail quando acessível. Se tu não tem isso aí, tu usa uma roupa de couro de melhor qualidade que tu tiver, mas a Chainmail e a Blacknet Chainmail não tem nem comparação, protegendo muito os órgãos vitais e um pouquinho dos braços, combinando com a Mercenary Plate, consegue reduzir o dano dos animais imensamente. Uma coisa bicuda, se tu tá usando uma Mercenary Plate e uma Chainmail por baixo, causa tipo 14 de dano, 20 de dano quando ela acerta, então tu consegue realmente absorver muito dano com essa armadura se ela tem uma qualidade boa. Recomendo muito para caçar animais. E para perna, como meus caçadores vão lutar contra os bichos e eu não vou fazer eles fugir, eu gosto de usar a Samurai Leg Plates. A Samurai Leg Plates, ela é a armadura com placas nas calças dos samurais. Ela dá uma proteção de 100% nas pernas e também no estômago, então o seu samurai vai lutar muito lê. Com essa combinação de roupas, ele vira tipo um tanque leve. Não é o melhor tanque do jogo, mas o ataque dele não é prejudicado, então como ele tá lutando só contra animais, tu não precisa ter uma armadura muito melhor que essa, e isso aí seria mais do que o suficiente. E o detalhe também é que nos meus caçadores é o único que eu costumo botar a Plated Long Boots. A Plated Long Boots
é o único item do pé de classe de armadura média, né? A leve seria o chinelinho de madeira e a pesada a parte de baixo da armadura samurai. A Plated Long Boots fica esquisito, porque se tu quer velocidade, tu não bota nada no teu pé. Se tu quer a Plated Long, se tu quer tipo reduzir a velocidade, não se importa com a velocidade, tu bota mais resistente possível. E a Plated Long Boots fica no meio termo, quase sem uso. Pra mim, pra esses meus tanques leves, eu utilizo elas, né, mas tu poderia usar o que tu quiser. A bota é a parte menos importante da tua armadura no Kenshi. E uma das minhas favoritas aqui são os Limpa Multidão, também conhecido para quem joga LoL e defende a sua virgindade como ADC. Parabéns você, né? E aí, pessoal do LoL. Mas no caso, os Advanced Character Damage, o que eles fazem? Eles causam muito dano, e é isso que eu quero dessa unidade, que ela cause dano. Porém, ela não consegue causar dano se ela tiver caída no chão desmaiada. Então eu preciso de um equilíbrio entre proteção e velocidade de ataque. Lembrando que quanto mais pesada a armadura no Kenshi, maior alguns debuffs para ataque, e tu não quer isso. O que eu costumo usar nessas minhas unidades para limpar a multidão? Eu sempre boto neles Heavy Weapons, armas pesadas. As Heavy Weapons têm uma área de ataque imensa, então tu consegue acertar tipo às vezes 10, 15 inimigos numa paulada só. Então tu consegue eliminar tipo hordas de inimigos, porque o caçador ali é para um x1 com uma coisa bicuda. Esse aqui é para um x1 contra um grupo de 100. 1x100, né? Tá, um grupo de 100, tipo, bandidos esfomeados que estão vindo te atacar, e tu quer só eliminar eles da tua frente o mais rápido possível. Então esses caras aqui são os Destrói Multidão. Eu sempre dou eles uma arma de alta qualidade para que eles causem um dano absurdo. Lembrando apenas que quanto maior a qualidade da arma pesada, mais pesada ela fica, o peso dela aumenta bruto, então eles vão atacar devagar se a arma for muito pesada. Então se a arma já deixa eles mais lento, tu não quer uma armadura que deixa eles lento também. Eu costumo botar neles as Plated Jackets. Tem vários tipos de Plated Jackets, muda pouquíssimo de uma para outra, e a única coisa que importa para nós aqui é o efeito que ela dá no combate, reduzindo a capacidade de desviar de Deterix, que seria tipo destreza, a Assassination que tu não vai usar no teu ADC, e a Martial Arts. O ADC, ele é feito para lutar com arma pesada, ele não é feito para lutar com kataninha leve, ele não é feito para lutar na porradinha, ele é feito para bater com um porrete gigantesco de 3,5 metros, com uma pedra na ponta, do jeito que Korn gosta, né, é um negócio maravilhoso. Então, recomendo muito, é uma das minhas unidades favoritas no jogo, e as Plated Jackets oferecem uma proteção boa, sendo uma armadura média, sem reduzir em muito a tua velocidade de ataque. As Chainmails e as Blackened Chainmails também são ótimas para esses personagens. No começo do jogo, tu consegue pegar ali perto das cidades dos cheques, em uma ruína, uma Rust Chainmail de padrão Standard, que é bom pro começo do jogo e ajuda a treinar força que tu vai precisar quando tu quiser esses personagens. Como essa armadura Chainmail e a Black Chainmail é pesada, esses personagens vão treinar força passivamente caminhando depois que tu equipar eles com isso aí. Lembrando que não adianta também ter mais que 70% de encumbrance, porque aí tu vai ganhar força caminhando no máximo da tua porcentagem. Mais que 70% não muda nada. A calça, diferente do que você imagina, eu não tô botando aqui uma calça pesada neles, eu tô botando apenas as simples Samurai Cloth Pants. Samurai Cloth Pants, sendo a armadura leve mais efetiva, permite a eles uma boa mobilidade e uma proteção significativa. Então acredito que é o ideal entre proteção. Aliás, se tu não tá fazendo um tanque, todas as tuas personagens, todos eles
podem usar a Samurai Cough Plants normalmente, não tem problema nenhum. Isso vai aumentar um monte a resistência deles na perna e no estômago, evitando que eles morram. E é uma armadura barata de fazer, só exige couro. Então, muito boa, 10 de 10. Essa armadura acho que é a melhor calça do jogo, disparado essa aí. E tu pode botar todas as tuas unidades com ela, que tu não vai estar mal e tu vai realmente ter um bom sucesso. Quanto à bota, como meu ADC, né, eu quero que ele cause dano, eu não me importo que ele seja rápido, porque o inimigo normalmente vem até ele em grande quantidade, então eu costumo botar a bota mais pesada que eu posso, a Samurai Boots. As Samurai Boots não afetam em nada a velocidade de combate, mas reduz a tua velocidade de corrida, então se tu quiser andar de uma cidade a outra, tu pode botar essa bota no inventário. Quando começa uma briga, tu pausa o jogo e bota as botas em todos os teus personagens que estão lutando ali, se tu quer uma defesa extra, sem se importar com velocidade. Então eu gosto de usar nos meus ADCs as botas samurais, porque é um pouquinho mais de defesa e o ADC precisa ficar vivo para causar o dano. E você deve ter percebido também que eu não falei do capacete ainda. O capacete, qualquer um é bom. Eu gosto de usar o Visored Helmet. Por quê? Porque eu acho que combina com a Plate Jacket. Cara, um pouquinho tem que ser o visual também, né? Não dá pra estragar o visual. E eu acho que o Visored Helmet é o que mais combina com a Plated Jacket. Claro, né? Aí vai de ti. E ele dá uma proteção de 90% pra cabeça, com alguns status bem bons de resistência, tanto de corte quanto de blunt. Então, dá proteção, é bonitinho. Eu gosto de usar esse aí. Mas o ideal mesmo é a Plate Jacket, o Chainmail, a Samurai Cough Pants é a base, o resto é extra. A bota tu pode botar qualquer uma e honestamente o capacete também, desde que o capacete seja mais pro pesado do que pro leve nesse caso aqui. E é óbvio, por que eu me importo tanto como ele se parece? É porque essa aí, os ADCs, são as checas, né? Eu sempre boto no meus cheques, e tu sabe que eu só recruto cheques mulheres, então, né, porque eu tenho uma coisinha por checas, você não tem? Você não tem? Aí é mais problema seu. Mas no caso, as checas aqui ficam sensacional com essa armadura, 10 de 10, jogo perfeito, muito, muito bom. E, né, para impressionar uma delas, lembre-se, você precisa levar uma arma maior. Tamanho documento sem no reino cheque. E finalmente a mais, né, esperada aqui do canal, e acho que todo mundo gosta dessa unidade, os tanques. Os tanques, meus amigos, tu bota neles a armadura mais pesada possível. Qualquer unidade é boa como tanque, exceto os Hivers, porque eles não conseguem usar todas. Os esqueletos também podem ser tanque, mas eu prefiro botar os esqueletos de ADC, porque os esqueletos não conseguem usar todas as armaduras. Então, se tu botar ele de ADC, ele vai ficar mais leve, já que ele não consegue ficar o tanque full. Então eu prefiro deixar de tanque full os humanos. Por quê? Porque os cheques e os esqueletos são ótimos com armas pesadas e os humanos eu deixo geralmente como meus caçadores e alguns sobram porque tem um monte de humano, então eu costumo transformar os humanos em tanques. Um deles em ninja, né? O ninja também seria melhor, o Hiver, mas não muda muito o humano e o Hiver para ninja, não faz grandes diferença. Mas na questão de tanque, eu costumo deixar os humanos porque eles sobram. Então ADC, os esqueletos e os cheques, o tanque, o humano. E aí o humano de tanque tem várias armaduras que tu pode usar. Você pode optar ou pela de caranguejo ou a de samurai. A armadura caranguejo, a Scrap Armor, elas são mais caras e difíceis de achar. Já a armadura samurai é muito mais comum e é fácil de fazer. Eu gosto muito de fazer minha própria armadura. Por quê? As armas, a melhor qualidade delas
é Meito, e tu não pode fazer armas Meito, por melhor que seja o teu personagem, que ele tem 100 de nível em armas, ele não, de fazer arma no caso, ele não consegue fazer uma arma Meito. Mas a melhor qualidade de armadura é Masterwork. E se tu tem um personagem ali com 70, 80 de nível de fazer armadura, que não é difícil de conseguir, não é difícil, tu bota ele ali enquanto tu vai explorando com o resto dos teus personagens no mapa. Quando ele começa a fazer armaduras especialistas em Masterwork, tu bota ele fazer essas armaduras samurai, cara, tu vai ter uma armadura que tanca por muito, mas muito tempo. E os samurais só tem um defeito, e os caranguejos também, é que eles atacam devagar, então eles geralmente vão ser o último da tua equipe a cair. Aperta o botão Taunt lá embaixo nas opções. Quando o personagem aperta Taunt, ele chama o inimigo na direção dele, então ele vai dar agro, tipo, o inimigo vai atacar ele mais do que os outros, e por ele ter essa armadura pesadíssima, ela vai defender ele muito. Lembrando que a qualidade dos itens é mais importante do que essencialmente o que o cara tá usando. Às vezes uma armadura samurai standard dá menos proteção do que tipo um casaco Masterwork. Então tu tem que ver se a tua armadura dá mais proteção ou menos proteção, e geralmente os Masterwork são os melhores. E se tu tem essa armadura aqui, Masterwork, você tá pronto para enfrentar, ou melhor, tancar o dano dos chefões do jogo. Não tem chefões em Kenshi? Não tem, mas né, tem uns bichos que a gente sabe que são chefões, então tu enfrenta elas porque é divertido. Claro, não vai, tipo, eu consegui uma armadura dessa, eu vou lá enfrentar o Catlon. Meu, calma, também não é pra tanto, tu tem que ter a equipe inteira treinada com isso aí. E lembrem-se, a armadura, quando você apanha com ela, você diminui o seu ganho de resistência. Para ganhar resistência a mais, tu tem que treinar antes de usar a armadura. Então treine a resistência, e quando a tua resistência fica alta, aí tu bota a armadura. Se tu tentar pegar um personagem todo nível 1 e já atacar uma armadura pesadona dessa aí, primeiro que ele não vai nem conseguir se mexer direito, porque ele tá muito pesado. E segundo, que quando ele lutar, ele vai lutar tão devagar que ele nunca vai acertar o inimigo e nem ganhar experiência de ataque. E terceiro, se ele botar uma armadura pesadona dessa aí e alguém acertar ele, ele vai ganhar praticamente 0 de resistência. Então treine com roupinhas simples, apanha muito, apanha bastante, aprende a apanhar, porque Kenshi, 90% da experiência é tu apanhando e caindo inconsciente no deserto. E a armadura caranguejo é melhor do que a samurai? Só como ela é mais difícil acesso. E essa aqui, meu amigo, é o pico da performance no Kenshi. Se tu tem um personagem de alto nível como uma dessa aqui, tu sabe que tu tá pronto para qualquer coisa, que o deserto pode jogar em você. Bem, né, estamos chegando no final. Acredito que depois do tanque não tem mais nenhuma classe interessante que a gente possa falar. Lorde, o que eu faço com meus aldeões? Qualquer coisa, o que tiver sobrando ali, dane-se. Ou pode deixar eles pelados, não importa. Lorde, o que eu faço com meus comerciantes? Eu quero ter um personagem que leva recursos de um lado pro outro. Bota uma sandália e vai. Tipo, a roupa dele não importa, porque ele não vai lutar. O importante são as unidades que lutam, e tu quer, né, otimizar elas o máximo possível. Mas então, acredito que não tem mais nenhuma classe que vale a pena a gente falar. Pera aí, eu sinto um distúrbio na força. É como se alguém tivesse na Tailândia fazendo um espacato perfeito, dançando com duas tailandesas em um filme sobre lutas underground. Eu tô sentindo que existe mais uma classe. Sim, meu amigo, existe a classe Jean-Claude Van Damme. Você quer ser um Van Damme? Não vai ser fácil. Você vai precisar subir uma escada quase impossível para atingir uma capacidade sobre-humana, mas reza a lenda que você pode
conseguir ser um mestre das artes marciais. Vai ser muito difícil, mas se você ter paciência, você pode ser a melhor classe do jogo sem nunca pegar uma arma na mão. Desculpa, as suas mãos são suas armas. E na classe de mestre das artes marciais, eu gosto de botar um casaco long coat sem manga. Por quê? Pra mostrar o muque do desgraçado também. E porque esse casaco, ele dá alguns bônus. Ele dá um bônus de dodge de 10%. Ele aumenta o dano em 5%, que não é muito. Mas ele também dá um bônus básico de 4 em artes marciais. E quando tem um personagem de alto nível em artes marciais que causa tipo 200 de dano, aquele 5% começa a valer mais. E tu dá insta KO, arranca o braço do cara com uma porrada. Muito bonito de ver. Uma das cenas mais lindas de Kenshi é quando tu chega num personagem mestre em artes marciais. Na questão da calça, eu costumo deixar eles com a saia blindada de trapos. A saia blindada de trapos é uma armadura bem do início do jogo, bem vagabundinha, mas ela dá um bônus de arte marcial de 4 e uma proteçãozinha relativamente boa quando ela é de uma classe maior. Então tu pode ter uma armadura de trapo feita tipo, né, de alta qualidade. E aí tu vai, que é engraçado porque é um trapo mais alta qualidade, então é um trapo bom. E aí você consegue realmente ter a otimização do seu nível de artes marciais. E claro, se você não tá usando as faixinhas, eu não sei o que você tá fazendo com artes marciais, porque você bota uma faixa na cintura e isso naturalmente aumenta em 4 a sua habilidade e aumenta o teu dano. No momento que o cara bota uma faixa, ele fica mais forte, né? Porque faixa, se a faixa fosse preta mesmo, ele já ganha mais 40 aqui de artes marciais, né? Porque aí seria um faixa preta. E no caso, por que é importante a Martial Artist Bindings? Porque no começo do jogo, quando tu ainda é fraco, quando tu dá uma porrada em alguém, tu machuca o teu braço, então tu leva dano, tu leva dano de volta. Então pra te não levar dano quando tu bate no inimigo, isso aqui dá 70% de proteção na hora que tu dá a porrada. Então tu quer ter a Martial Artist Bindings se tu quer virar um Martial Artist. Muito comum ali no Reino Cheque, vários deles utilizam essas coisas. Então tu poderia pegar de um deles e também aumenta o dano padrão em 5%. Então combinado com o Sleeveless Long Coat, teu ataque total vai aumentar em 10%. O chinelinho de madeira é essencial para alguém que é mestre de artes marciais, porque se tu não tá andando por aí com chinelinho de madeira, por que tu quer ser um mestre de artes marciais? Não faz nem sentido, né? Uma coisa não se conecta com a outra. E é a mesma coisa tu ter um trator e não fazer crossfit para ficar levando o pneu do trator por aí. Não faz sentido o cara ter um trator e não fazer isso, não tem porquê. E finalmente, o capacete. Honesto, não precisa de capacete, não precisa, porque tu é um mestre de artes marciais, né? O herói não precisa usar nada na cabeça, mas tu quer usar alguma coisa, recomendo tu botar que tu achar mais bonito. Eu gosto do Ashland Hat, porque eu acho muito top essa roupa ali no personagem, mas qualquer um, não muda nada. Quando tu chega num nível alto de artes marciais, Kenshi é a convenção de Gênebra, cara, vira uma sugestão de Gênebra, entendeu? Tu vai fazer crimes de guerra com os teus punhos, bombas atômicas causariam menos dor e sofrimento do que uma porrada tua. Muito top, recomendo. Vai ser difícil, vai ser penoso, tu vai por que eu não tô usando a porcaria de uma arma? Mas calma, paciência, meu caro gafanhoto, e lembre-se da regra 1 do Karatê. Karatê apenas para defesa, porém, isso é na terra. Karatê em Kenshi é pra karatê a cara cheia de porrada do teu inimigo. Então, meus amigos, a melhor arma do jogo e a combinação são os mestres de artes marciais, só que vai levar tempo, esforço, mas vai valer a pena. E é isso que eu tinha para trazer sobre as classes de Kenshi. Obrigado a todos aí que apoiam o jogo, que gostam do jogo, porque realmente
principalmente vocês me incentivaram a fazer 2 vídeos seguidos. Por um tempo o jogo estava em baixa, mas acredito que teve uma promoção e um pico de interesse. Então me falem aí se vocês querem mais e o que vocês querem saber sobre esse jogo incrível. Tudo de bom e lembrem-se de levar comida no deserto.